Deixa eu ver, gravando. Vamos lá. Gente, como eu falei, a gente vai ter uma aulinha então de geopolítica do Oriente Médio, focando também, óbvio, na questão de Israel. Tá todo mundo vendo aqui o slide, bonitinho? Sim, 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 sim. Minha voz tá Sim, clara, tudo certo? certo. Brasil, vamos Tudo nessa. show. Gente, Oriente Médio. Aqui é um tópico geral, né? Ah, só tenho tempo para ver um slide da aula. Veja isso aqui, certo? O Oriente Médio, por que ele é tão importante? Primeiro, o Oriente Médio, ele está no meio. Se você vê, o Oriente Médio, ele vai ligar por terra a África, né? Aqui o Egito, vai ligar a Ásia mais oriental, né? Paquistão, Afeganistão, Índia, China, Japão, e a Europa, né? Pelos Balcãs e pelo Cáucaso. É um território que vai sofrer influência de todas essas culturas. Então, por isso, o Oriente Médio é um lugar tão heterogêneo e tão diverso. A região ela é riquíssima em bacias sedimentares. A gente vai lembrar dos nossos estudos em pedologia, em relevo, que bacias sedimentares, via de regra, são grandes reservas de gás natural e petróleo, correto? Por haver, assim, eu não vou me lembrar do número exato, mas, gente, eu garanto que, vamos lá, Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, toda essa garotada ali, juntando, eles têm tranquilamente, tipo, 50% das reservas mundiais. É muito petróleo, entendeu? A prova nunca vai te cobrar esse número exato, mas entendam, é muito petróleo, correto? Show. Se a gente ver aqui, depois eu vou apresentar um mapa de relevo bem legal. Vocês vão entender a dinâmica hidrográfica da região. Os principais rios aqui do Oriente Médio, esquece o Nilo, tá? O rio é um rio muito importante aqui da região também, já causou conflito, mas no Oriente Médio é o rio Eufrates, que nasce aqui na Turquia, e o rio Tigre, que também nasce ali na Turquia, e ele deságua aqui no Golfo do Iraque, correto? São rios muito importantes. O Rio Jordão, que está lá em Israel, que é uma grande treta, já que esses rios eles são a reserva de água da região, e o Oriente Médio é uma região com pouca população, mas ainda tem muita gente, e rola grandes disputas por água. Essa guerra ali na Palestina que está acontecendo agora, mais de 80% da população da faixa de Gaza não tem acesso à água potável. Não estou falando que isso é culpa de Israel e nem que não é. Porém, é um fato. A população do Iraque, da Arábia Saudita, da Síria tem pouco acesso à água. Show? A gente depois vai ver um mapa religioso e étnico da região. É uma região muito heterogênea. Vários povos, várias línguas, várias religiões. O que causa conflito. Infelizmente, o ser humano, via de regra, ele não gosta do diferente. Na região vai se predominar o clima semidesértico ou desértico, né? Mediterrâneo na sua costa. Né? Mediterrâneo vai ser mais úmido pela proximidade com o mar, normal. A gente vai falar aqui da costa do Egito, de Israel, do Líbano, da costa da Síria, da costa turca, né? Enfim, do litoral em geral. Mas via de regra, no interior desses países, tirando, óbvio, lugares com proximidades de rios, onde a agricultura vai ser mais viável, a gente vai falar assim de desertos, né? É o que a gente pensa no Oriente Médio, a gente pensa em deserto, né? Lá o sheik andando com seu camelinho lá e toneladas de petróleo. Ok. No Oriente Médio, em geral, nós vamos ter o quê? Movimentos terroristas e separatistas na região. William deu um exemplo no movimento separatista, ou revoltas, enfim. Tanto os curdos são, via de regra, né? A gente vai falar sobre eles depois, mas são um movimento separatista, eles querem se separar, querem ter o próprio país. E movimentos terroristas, a gente vai falar, óbvio, como eu falei, o Brasil não reconhece o Hamas como um grupo terrorista. Não reconhece. Essa é a posição do governo brasileiro. Então a gente não vai falar do Hamas como grupo terrorista. Lembrando, o Hamas tem dois braços. O braço armado, que esse vai
é o que a gente pensa quando a gente vai chamar eles de terroristas, e o braço político, que eles são sim interligados, mas são duas coisas diferentes. Tanto que tem países que considera o braço político, ok, de boa, mas o braço armado como grupo terrorista. Exemplo, Inglaterra, correto? Show. Outros grupos terroristas, gente, o Estado Islâmico na Síria e no Iraque, o Hezbollah no Líbano, correto? As intifadas, correto? Vamos lá. Como eu falei, né? Os principais grupos que estão causando os problemas, né? São os curdos, os palestinos, o Estado Islâmico e a Al-Qaeda lá no Afeganistão, lá do Osama Bin Laden, Torres Gêmeas. Tudo no Oriente Médio, é uma região muito pacífica, né? E há conflitos abertos, né? É o que está acontecendo hoje, né? Lá na Palestina, em Israel, tem, assim, sei lá, eu acho que no sábado o Hamas tirou mais de 5.000 mísseis contra Israel. Óbvio, né? Isso é a mídia falando, né? Não vamos entrar nessa questão. Mas é um conflito armado aberto. A gente não vai falar de uma guerra fria ou de conflitos políticos somente. A gente vai falar de conflitos armados. Como eu falei, a geopolítica do Oriente Médio, para você. Gente, vocês não vão saber tudo do conteúdo, é impossível. Mas faça analogias. Que depois, cara, você dá aula disso aí, é o que eu tô fazendo. Eu fiz analogia, agora tô dando aula. Gente, assim, pensem, qual a região mais problemática do Oriente Médio de cara? Porra, se todo esse litoral ali, né? A Jordânia, Israel, Palestina, Síria, né? Olha que coincidência, né? Aqui as cores, gente, o verde claro são sunitas e o verde escuro são xiitas. Depois a gente fala, é tudo muçulmano, correto? E essa região aqui, vocês devem estar vendo meu mouse, se não estão vendo, deem um oi. Mas essa região aqui, que é a região do Levante, tem a maior hetero... bom, tem a maior quantidade de religiões. Não é à toa que os principais conflitos estão lá. Não se engane. Há cristãos, não sei. Acho que é cristãos, né? Há cristãos no Oriente Médio, há judeus no Oriente Médio e há outras entidades islâmicas, como os Wahhabitas, eu acho que é assim que se fala, né? É a religião do Bashar al-Assad, né? O ditador barra presidente da Síria. É uma região conflituosa, porque a religião ainda é um ponto muito importante para esses países, e você ser de outra religião não é legal, né? E aqui, né, o primeiro mapa, o de relevo. Gente, entendam, via de regra, o relevo do Oriente Médio é acidentado. Nossa, William, por que eu vou ter que estudar todas as placas? Não, porra. Eu acabei de falar no primeiro slide. O Oriente Médio é o ponto de ligação da Ásia, da África e da Europa. É o ponto de choque de placas tectônicas. Logo, o relevo ele é acidentado. Ali, ó, toda a Turquia é um grande planalto. Aqui, depois eu vou mostrar o mapa, vou desenhar, vai ficar bem show. Aqui, os Cáucasos, região montanhosa. Todo o Irã, região montanhosa. Afeganistão, só tem montanha. Óbvio, aqui na Arábia Saudita aqui fica mais tranquilo, regiões mais ainda são com maior nível altimétrico, porém são mais tranquilas. O litoral também, geralmente o litoral é uma zona mais baixa, e a grande planície Mesopotâmia. Qual a região de maior produção agrícola, ou melhor, de maior potencial agrícola? O Crescente Fértil. Isso aí a gente aprende lá em Idade Antiga, ensino médio. Por quê? Regiões de planície são regiões de acúmulo de sedimentos, erosão fluvial, o que vai encarretar uma grande fertilidade do solo e um terreno plano, fácil de plantar. Qual é o país que se localiza, né, principalmente nessa região? O Iraque. Né? Aqui o grupo étnico. Gente, olha a bagunça que é o Oriente Médio. Vamos nem falar do Afeganistão, né? Que, porra, tem 70 mil tribos diferentes no Afeganistão, não é à toa que o país é uma guerra infinita. O Irã também, óbvio, principalmente o Irã tem o quê? Pessoas de etnia persa. A gente vai falar aqui esses vermelhos, o Kurdistão, que são o maior povo apátrida
do mundo. Em amarelo, os árabes, principalmente ocupando Egito e a Península Arábica, toda essa regiãozinha aqui. E os turcos aqui no norte. Tem muitos outros grupos, é inegável, né? Esses rosinhas, que são os israelitas. Há vários outros grupos, é claro. Mas se você tem que saber, ó, Irã, os persas, Turquia, os turcos e, gente, não já caí nas PSEX, tá? O Irã e a Turquia não são países árabes. E nem os afegãos, nem os afegãos. Os afegãos não são árabes, eles são afegãos. Tem toda uma etnia diferente aí. Óbvio, a religião é parecida, a língua também, mas não são árabes. Show? É, óbvio. Os egípcios são árabes? São árabes, a gente vai explicar por quê. E a Península Arábica, não preciso nem falar que quem mora na Arábia é árabe. Vamos lá. Lugares importantes. Aí eu vou precisar do meu querido amigo Paulo, que ele vai me falar o nome do local, eu vou pegar um mapa, eu vou desenhando nele e a gente vai conversando a respeito dele. Show? Paulão, Beleza. tá prontão Tô aí? vendo. Uhum. Brasil. Meter um F11 aqui. Deixa eu testar. Aí tá funfando. Paulo, qual é o primeiro nome aí? É o Golfo Pérsico. Show. Gente, o Golfo Pérsico é essa região aqui, ó. Vocês estão vendo eu desenhando aqui? Só constando? Uhum. Aí, Brasil. Golfo Pérsico é essa região aqui. É o litoral do Irã, né? O Irã é um país persa, logo o Golfo Pérsico. Show. Gente, maioria do petróleo do mundo passa aqui. Não faço a mínima ideia do número exato, mas a maioria do petróleo do mundo inteiro passa nessa região. O que eu quero que vocês entendam? Gente, rolou a Terceira Guerra Mundial. Chegou os Estados Unidos aqui. Os Estados Unidos é azulzinho. Faz um bloqueio marítimo aqui. O que ocorre com o mundo? O mundo explode. Porque metade do petróleo do mundo não vai mais estar indo para o mercado. O mundo explode. Se o Golfo Pérsico, mais especificamente, essa região aqui, mas deixa eu apagar aqui, senão vai virar uma bagunça. Essa região aqui, que é o Estreito de Hormuz, mas essa região mais apertadinha aqui, for travada, o que já teve princípio de acontecimento, né? A gente vai lembrar que o Irã e a Arábia Saudita são rivais geopolíticos por causa da religião, por causa de outros quesitos, a gente vai falar a respeito disso. O mundo para. Porque grande parte do petróleo do Irã, da Arábia Saudita, do Iraque, do Catar, dos Emirados Árabes Unidos, enfim, de toda essa piazada aqui, tudo trava aqui, no Estreito de Hormuz. Então vai estar lá uma questãozinha na PrEP. Sei lá, há grandes preocupações sobre a livre circulação marítima no Estreito de Hormuz, pois em eventual bloqueio, sei lá, a grande probabilidade de percas econômicas, né? Sim. Tá entendendo? Senhores entenderam, né? Uhum. Tanto a importância do Golfo Pérsico quanto do Estreito de Hormuz. Paulo, qual é o próximo nome? Próximo é Canal de Suez. Show. Gente, canal de Suez é uma tripinha, né? É um canal, né? É um caminho marítimo artificial feito pelos europeus no Egito que ligou o Mar Mediterrâneo com o Mar Vermelho. Quando a gente for estudar as grandes navegações, o que Portugal fez? Portugal foi lá e teve que zanzar por toda a África, atravessar toda a África para chegar na Índia. Quando fizeram o canal de Suez, isso acabou. Vinha aqui o navio europeu, bonitinho, pelo mar Mediterrâneo, atravessava o canal, descia ao Mar Vermelho, pum, já estava aqui na Índia. Facilitou muito o comércio do mundo, tá? Hoje, esse canal, ele é estatizado, é um canal do Egito, se eu não me engano, ele é completamente estatizado, mas hoje quem controla o canal é o Egito ganha muita grana cobrando imposto por quem passa lá. Até, eu acho que foi em 2020, 21, 22, não me lembro, que um navio atracou lá e bloqueou, né, o canal por um tempo. Gente, muito dinheiro foi perdido ali, porque foi trancado o canal de comércio mais importante do mundo, que é o canal de Suez, que está aqui do lado da faixa de Gaza, que está aqui do lado da Península do Sinai, regiões conflitosas.
numa eventual guerra séria, né, uma guerra realmente perigosa no Oriente Médio, e esse canal for fechado, cara, crise global na certa. Dá BO. Próximo ponto. Jerusalém. Jerusalém. Gente, muitos amam, muitos odeiam Jerusalém. Jerusalém hoje. Qual é a capital do Estado de Israel? Você vai falar, Tel Aviv. Tá correto, né? Você vai lá no papel é Tel Aviv. Na prática é qual? Jerusalém. Os israelitas, eles querem Jerusalém como sua capital. Eles dominam militarmente a região, têm poder lá, mas no papel não deveria ser. Jerusalém é o berço, do islamismo, do cristianismo e do judaísmo, as 3 religiões monoteístas mais importantes do mundo. Sabe as cruzadas, aquele movimento político, econômico, militar que aconteceu lá na Idade Média? Foi para conquistar Jerusalém. E você acha que hoje o mundo é tão diferente da Idade Média? Não é. A Carta da ONU, me fugiu agora qual o artigo, termo, sei lá, fala que Jerusalém é uma cidade global. É como se fosse uma cidade pública, não tem dono, via de regra. É assim que deveria estar, né? A cidade deveria ser dividida tanto por palestinos, tanto por judeus. Tanto que tem essa divisão, né? Jerusalém ocidental e oriental. Se eu não me engano, a oriental é dos palestinos. Se eu não me engano, acho que eu estou certo. Tenho certeza que eu estou certo. Logo, com Israel cercando Jerusalém e assim tomando posse de toda Jerusalém, gera conflito em todo o mundo árabe. Gente, e Síria, Iraque, Arábia Saudita menos, Jordânia também menos, Egito bem menos, mas Irã, principalmente esses caras aqui, Irã, Iraque, Síria e o Afeganistão, que também não é flor que se cheire, eles ficaram extremamente revoltados com essa tomada de atitude dos israelenses, porque é uma cidade que deveria ser dividida em 2 e não está. O que gera conflito, gera guerra e já rolou muita morte por causa disso. É o que está acontecendo hoje. Um dos motivos de toda essa treta é porque os israelenses não estão seguindo o papel que deveriam estar seguindo, né? Também os palestinos também. Vamos separar, né, gente? Hamas e povo palestino, né? Sei lá, o PCC e você. O PCC faz merda, é a tua culpa? Não, né? Então vamos separar povo palestino do Hamas. Próximo termo? Viajei, foi mal. Não, relaxa. Colinas de Golã. Colinas de Não, Golã. minto. Última forma, Estreito de Hormuz. Estreito de Hormuz a gente já conversou, podemos pular. Tá, beleza. Colinas de Golã, então. Show. Eu acho que vai ficar melhor nesse mapa aqui. Show. Pera aí. Deixa eu... Aê! Show. Gente, as colinas de Golã são uma região originalmente da Síria. Essa região aqui, ó. Golã. Esse verdinho aqui. É uma região originalmente da Síria. Correto? Rolou uma guerra. Se eu não me engano, foi a Guerra dos 6 Dias. Ou talvez esteja confundido com a Yom Kippur. Depois eu anoto isso, eu mando para vocês lá no grupo de WhatsApp. Mas era uma região da Síria que os israelenses dominaram à força. Qual a importância dessa região? Hoje, o governo israelense tenta colonizar a região, enviando israelitas lá, para ter legitimidade para dominar a região. Via de regra, no direito internacional, um país tem direito a um território porque tem pessoas desse país morando lá. Já já o Brasil vai anexar Portugal. Confia em mim. E é o que Israel está fazendo. Gerou conflito com a Síria, gerou conflito com o Hezbollah, que é um grupo do Líbano, gerou um conflito com o Estado Islâmico que está ali na Síria, gerou um conflito com os próprios sírios. E qual a importância também das colinas de Golã? Mananciais, água. Há rios que nascem nessas colinas e descem por todo o território israelense. É importante dominar essa região, pois você entra em guerra com a Síria domina a região, ela corta teu fornecimento de água. William, você está viajando, isso nunca aconteceu.
Vou ter que voltar para outro mapa para dar esse exemplo. Gente, vocês sabem aonde nasce o Rio Nilo? Aqui na Etiópia, tá? Aqui na Etiópia. Aqui, ó, zoom, passa pelo Sudão, beleza, chega aqui no Egito. Conflitos hídricos, geopolítica, questão da ESA 2000, a questão da SpaceX 2019, eu acho, ou 20, que se dane. Por que essa região é tão problemática para esses 3 países? Vai o Sudão e vai querer fazer uma usina hidrelétrica para produzir energia. Faz aqui. Logo, vai vir menos água para o Egito. E, gente, eu aposto que, sei lá, 90% da água do Egito seja o Rio Nilo. Tá vendo? Vai chegar menos água no Egito. Vai gerar conflito. É a mesma justificativa para que dominar as colinas de Coloã. Também acredito que deve ser uma região rica, né? Um motivo a mais. Mas eu aposto que a questão hídrica é a essencial. Certo? Próximo ponto. Paulo? Mutado. Cáucaso e leste turco. Ah, show. Outra região muito importante do Oriente Médio, a região do Cáucaso. Essa região aqui. Na aula de geopolítica da Europa, a gente vai falar sobre esses 3 maluquinhos aqui, que é a Geórgia, a Armênia e o Azerbaijão e a Turquia. Gente, como eu falei, qual a importância do leste turco? Dá para ver aqui no mapa, certinho. Nascente de rios que alimentam o Oriente Médio. A gente também vai ver que em toda essa região aqui, quem temos? Os curdos. Nossa, terrível, eu não consigo escrever. Os curdos estão nessa região aqui. Então, por que para a Turquia é péssimo criar um estado curdo? A Turquia vai perder assim, a nascente de rios importantíssimos para ela e por todo o Oriente Médio. O motivo da não criação do estado curdo é essa perca de soberania da água. Pensem nisso. E o Cáucaso, essa regiãozinha aqui, ela é muito importante porque ela é uma cadeia montanhosa, ela é uma divisão física entre o monstrão, mãe Rússia, e os pobres e fracos países do Oriente Médio. Uma divisão física que separa a Europa, Rússia, do Oriente Médio. Show? Próximo ponto. Sim. Bab el Mandeb. O nome é difícil mesmo. Gente, canal de Suez, né? Já entendemos. E isso aqui? Não é também um estreito? Mesma história que o canal de Suez, mesma história que o Estreito de Hormuz. Se isso aqui fechar, porque o Iêmen está em guerra civil. Me fugiu o nome desse país em português, mas é, sei lá, essa coisinha aqui, pequenininho, esse vermelhinho. E a Etiópia e a Somália e a Eritreia não são os países mais estáveis do mundo, correto? Então, novamente, passou aqui o naviozinho da Europa, foi descendo, foi descendo, foi descendo, foi descendo, chegou aqui. Se isso aqui for bloqueado, o mundo explode. William, por que você está dando ênfase a esses locais? Porque se cair o estreito de... Esse nome confuso aí, gente. O Abi... Paulo, faça o favor de ler novamente. Djibouti, pô, mas é... Bab el Mandeb. Essa desgraça ali é outro estreito muito importante do Oriente Médio. Que vocês têm que saber. Pelo menos saber o porquê é importante. Novamente, comércio. Próximo nome? Meca. Meca. Isso. Show. Gente, Meca é tão importante para os muçulmanos como é Jerusalém. Só que, na minha opinião, bem mais. Porque todo muçulmano, seguindo, né, o Alcorão, ele tem que visitar Meca uma vez na vida. Os muçulmanos, eles rezam em direção de Meca 5 vezes ao dia. Gente, é a cidade mais santa do Islã. Se essa cidade estiver sob um conflito militar, ou for invadida, ou enfim, rolar a treta, o mundo muçulmano todo se sente prejudicado, porque é uma cidade santa. Via de regra, é como se Roma ou Jerusalém para os cristãos. Correto?
Próximo ponto. E óbvio, né? Quem domina é a Dubai. Arábia Saudita. Dubai. Gente, coloquei esse ponto aqui só porque caiu na SpaceX 2022. Eu errei a questão e eu fiquei realmente magoado. Cadê Dubai? Aqui. Dubai. Gente, Dubai é o principal aeroporto do mundo e do Oriente Médio. Só isso, tá? É um aeroporto muito famoso e só tem gente rica. E escravo. Digo, trabalhador que ganha miséria. Dubai, principal porto não, né? Aeroporto do Oriente Médio. Show? Caiu na PrEP, tem que saber. Próximo. Estreito de Tirã. Tira aqui, ó. Essa regiãozinha aqui. O Israel tem acesso ao Mar Vermelho? Tem. Por esse micro estreito aqui. Já rolou guerra. Se eu não me engano, foi a guerra do Yom Kippur, que esse canal aqui foi ameaçado pelo Egito e pela Jordânia, perdendo então assim o acesso marítimo de Israel ao Mar Vermelho. Só isso. Só saber que é mais um estreitozinho que liga Israel com o Mar Vermelho. É o único, né? Essa faixinha minúscula de terra aqui. Show? Tem mais alguma coisa, Paulo? Não. Brasil. Gente, é muito importante isso aí, porque são lugares importantíssimos do Oriente Médio. Não dá para passar sem ver isso. Show. OPEP, o principal cartel barra organização criminosa diante da Organização Mundial do Comércio do mundo. A OPEP, gente, foi fundada em 1960 pelos países árabes, aliás, pelos países produtores de petróleo, que eram todos árabes, basicamente, os grandes produtores, para elevar o preço do petróleo. Na década de 60, o petróleo estava, sei lá, $5, né? Um barril. Hoje está 44. A OPEP surgiu para unificar a produção de petróleo do mundo para você ter um controle maior. Não é à toa que, né, nas guerras árabes-israelenses rolaram o quê? Crises do petróleo. Porque os árabes, sabendo que um principal apoiador de Israel é os Estados Unidos é o principal importador de petróleo do mundo, você baixar os preços do petróleo destrói a economia americana. Tal, né? Não é à toa que né, crise do petróleo a gente estuda em história do Brasil, em história mundial. Todas as crises do petróleo foi a OPEP que causou, tá? É culpa deles. Gente, questão já caiu na PrEP. Por isso eu falo. A Rússia é membro da OPEP? Não. O México é membro da OPEP? Não. Eles são membros observadores. Tá bom? Quem é membro é quem está em preto escuro. Venezuela, Irã, Arábia Saudita, Líbia, Argélia, Nigéria, Angola, Congo, Gabão. Saibam, pelo menos Arábia Saudita, Iraque e Irã e Venezuela. Tá? Saibam isso, por causa que com isso, cara, se cair na prova, vocês estão show. Não é isso, não é membro da OPEP. Pode ser qualquer pessoa ou pode ser um membro observador. Principal membro observador, Rússia. Show? Membro observador, gente, é o cara que tá lá, mas não dá pitaco. Ele vai lá na reunião, fica olhando, pensando e vai embora. 7 irmãs. Aqui, ó. Gente, por que a OPEP surgiu? Ah, William, para organizar lá o preço do petróleo. Sim. Quem controlava o petróleo antes? As 7 irmãs, que eram 7 grandes empresas estadunidenses e europeias que controlavam o petróleo do mundo. Tipo, os locais de extração eram no Irã, eram no Iraque, eram na Arábia Saudita, mas quem controlava a extração eram essas empresas. A gente vai falar, isso aconteceu no Irã, isso aconteceu no Afeganistão, revoltas, né, civis e militares contra essas 7 irmãs. Óbvio, era contra o governo vigente na época. Mas quem estava atrás desse governo na questão econômica? As 7 irmãs. Imperialismo, né, gente? Como eu falei, né? É o maior cartel econômico que visa a lucratividade dos vendedores de petróleo.
É um braço, é uma entidade política, né? Não é à toa que tem lá, né? Me fugiu o local, mas tipo, realmente é um grupo político, é um grupo relevante. E tem problemas na OMC. Gente, via de regra, a OMC ele vai defender o livre mercado, a livre concorrência, e cartel né, é contra a lei, tanto no Brasil, tanto com a OMC. Então tem essas questões. Tem lá a questão, a OMC e a OPEP são grandes aliados políticos. Por favor, se tu me marcar isso, eu te bato, porque tu cagou pra minha aula. Vamos lá. Irã. Decidi começar pelo Irã por causa que esse ano, né, todos esses problemas em relação com violência contra a mulher no Irã pode vir a cair ano que vem na PrEP. Show. Gente, o Irã não é um país árabe. Já caiu questão na SpaceX que tem candidato que errou porque marcou que o Irã é um país árabe. Não, o Irã é um país persa, não árabe. Parece coisa idiota, mas já caiu, tá? Antes do governo atual, que é lá dos... E fugiu o termo, né? O nome técnico para o líder do Irã, eles têm presidente, tá? Não marquem que eles não têm presidente. Eles têm, mas o presidente não tem poder nenhum. Quem manda lá é o líder político, correto? Vamos lá. Antes disso, ou seja, antes da Revolução Iraniana de 1979, quem governava o Irã era uma monarquia do Reza Pahlavi. Ele era um monarca que muitos acusavam ele de ser entreguista. Porque o que ele defendia? A modernização do Irã aos moldes ocidentais. Tornar o Irã um país ocidental em cultura, em tecnologia. Como assim cultura, William? Eu acho que a próxima foto, eu vou mostrar uma foto de uma mulher no Irã. Hoje, é uma mulher do Irã da década de 70. É um meme, né? Porém, é levemente preconceituosa, não vou mentir. Mas vocês têm que passar essa imagem que, de fato, gente, o mundo árabe, antes da Revolução Iraniana e de outras revoluções no Oriente Médio, ele estava caminhando para uma ocidentalização, se tornando assim um país, é tipo o Japão, né, gente? O Japão é uma cultura completamente uma cultura diferente, né, completamente diferente da cultura francesa, americana, mas eles se vestem igual, eles falam inglês, a cultura econômica deles é semelhante. E era nesse caminho que os países árabes estavam caminhando. Não estou falando que esse é o caminho do bem, não estou falando isso, não. Mas eles estavam caminhando para esse caminho mais liberal e pró-ocidente. Por causa das sete irmãs, corrupção no governo e principalmente mulheres andando de saia, não, sacanagem. Mas por essa mudança cultural, as pessoas mais radicais religiosas do Irã, que são xiitas. Vamos lá, qual a diferença de um xiita e de um sunita? Sunita, qualquer um pode ser o descendente político de Maomé. É tipo papa, tá? Qualquer um pode ser papa, tá? De forma bem simplória. Sunita, qualquer um pode ser papa. Papa islâmico, tá? Xiitas, somente os descendentes sanguíneos do genro de Maomé podem ser líderes políticos. Religiosos, né? Algo assim. É sim, exatamente isso. Essa é a principal diferença entre xiitas e sunitas, e eles se matam por causa disso. É aquela coisa, tipo, quem pode interpretar o Alcorão de maneira correta, qualquer um ou essa casta especial? Os xiitas acreditam nessa casta especial. Show! O Irã, ele é xiita, correto? Os xiitas são minoria no mundo árabe, eles não são maioria, eles são minoria, cerca de 20%, se eu não estou enganado. E o que a Revolução Iraniana propôs? A lei islâmica, ou seja, a Sharia, aquela coisa, seguir a lei islâmica bem bonitinho, né? É tipo ser coroinha, tem que seguir, tem que seguir as leis de Deus bem bonitinho. Ele propôs uma visão anti-ocidente, anti essas ideias de liberalismo político e econômico. E, né, essa república de mentiria, que há presidente, há eleição, mas o presidente serve para nada, não tem poder nenhum. Após a Revolução Iraniana, as regiões do Khuzistão e do Sistão-Baluchistão, que são regiões do Irã, se revoltaram, mas foram brutalmente massacrados e exterminados. E o Irã não se desmembrou, o Irã continua com as mesmas fronteiras desde essa época. Ok. Rolou uma guerra
com o Iraque, a Guerra do Golfo. Essa guerra era por causa que o Saddam Hussein, o ditador iraquiano, estava tentando fazer bagunça, estava tentando criar um novo império babilônico e falhou miseravelmente. Essa guerra só causou custo, só causou despesa, e o Irã, para não entrar numa crise enorme, propôs uma abertura econômica um pouco maior, um pouco, e um pragmatismo político, ou seja, ok, eu não gosto de ver vocês com essa cultura ocidental de vocês, mas eu faço comércio com vocês porque é isso ou, né? Não tem nenhum país árabe assim muito rico para a gente fazer comércio, então vai vocês mesmo. E como eu falei, né? Porque eu acho que o Irã pode cair, porque esse ano o Irã e a Arábia Saudita entraram no BRICS. Agora, gente, agora ainda é BRICS, mas ano que vem vai ser BRICS mais, né? Que foi a adesão do Irã, da Arábia Saudita, da Etiópia, da Argentina, quem mais? Outros países, enfim, só país bom, né? Só país democrático, só país do bem, só país rico, né? Só gente boa no BRICS. Então, por isso eu acho que pode vir a ser cobrado. Por quê, né? Maior proximidade com o governo chinês desses países. Investimentos, nananã. Até, gente, a gente vai falar que a Arábia Saudita e Irã são rivais políticos. Foi lá a China e conseguiu fazer o presidente do Irã e o governante da Arábia Saudita darem as mãos. Tipo, a China realmente fez algo muito esquisito no Oriente Médio. É uma mudança da política do Oriente Médio. É uma potência regional, é a principal potência, junto com a Arábia Saudita, é a principal potência do Oriente Médio, a Turquia também, né? Mas a Turquia não é bem Oriente Médio. É a principal rival saudita e tem problemas na ONU, né? E faz parte da OPEP. Problemas na ONU em relação a esses casos de violência contra a mulher e da polícia, da moral e dos bons costumes. Não preciso nem falar o que a polícia da moral e dos bons costumes faz, né? Gente, é aqui uma foto que eu peguei de uma propaganda iraniana, assim, de moda que seja, dos anos 70, e da vestimenta padrão de uma mulher iraniana hoje. É óbvio, gente, é levemente preconceituosa, sem dúvida. Mas o que eu quero que vocês entendam é essa diferença na cultura, não só do Irã, mas do Oriente Médio todo. O Oriente Médio, nos anos 70, era muito mais parecido com essa mulher ali do vestido do que é hoje. Se eu me fugiu o nome do movimento, mas rolou na década de 70, 60, 80, novas interpretações do Alcorão. Ou seja, a religião ela voltou a ter um poder muito mais grande no Oriente Médio. O que fez, na minha opinião, esses passos para trás na liberdade política das pessoas. Show? Os curdos. Gente, os curdos são um grupo étnico que está no Oriente Médio. Eles são o maior grupo apátrida. O que é apátrida? Não tem pátria, não tem país, correto? Se é um grupo que não tem país, onde eles moram? Eles moram em regiões do Irã, em regiões da Turquia, em regiões da Síria, em regiões do Iraque. Ou seja, eles não têm um governo centralizado, eles não têm um governo curdo. Logo, eles são separados em diversas partes, né? São os curdos da Turquia, os curdos da Síria, os curdos do Iraque, os curdos do Irã. Não são a mesma entidade política. Tem uma divisão na doutrina quando a gente vai falar na PrEP. O que é a divisão na doutrina? Divisão. Vamos lá, eu vou dar o exemplo. Caiu esse ano na PrEP questões sobre os curdos. Vai ser anulada. Por causa da questão, tem gabarito duplo. Eu, infelizmente, não consegui trazer a questão, mas depois eu mando lá no grupo a foto da questão. A gente resolveu lá ontem, né? Basicamente, alternativa A. Os curdos são um povo apátrida que estão separados em todo o Oriente Médio. Correto. Alternativa B. Os curdos conseguiram no Irã, no Iraque, desenvolver um poder político organizado. Sim. Bom, vamos lá. No Iraque, e somente no Iraque,
os curdos receberam um estado. É tipo como se o governo brasileiro pegasse todos os curdos e mandassem para Santa Catarina. Pronto, agora Santa Catarina é um estado do Brasil, mas é governado por curdos. Entenderam? Ah, não são um país, mas eles fazem parte de outro país de uma forma política organizada, com representatividade. Correto? Foi esse motivo que a questão ali da PrEP vai ser anulada, porque tem gabarito duplo, de acordo com os autores lá da SpaceX. Show. Na Síria e no Iraque, os curdos são aliados do Ocidente. São vários grupos, divididos em dezenas de espécies. Mas no Iraque e na Síria, principalmente no Iraque, eles foram aliados americanos. Lá na guerra que os Estados Unidos invadiu o Iraque, os Estados Unidos foi auxiliado pelos curdos. Estavam lutando contra o governo iraquiano naquela época. Não, é por causa disso, né, que o governo do Iraque hoje é um herdeiro político dos Estados Unidos, né? Quem foi colocado lá como presidente, quem mandou foi os Estados Unidos. Por causa disso, por causa dessa ajuda, os curdos receberam essa ajudinha, né? Esse governo, essa regiãozinha para eles viverem. Alguma dúvida sobre curdos, galera? Novamente, o silêncio para mim é aceitação. 1, 2, 3, ninguém disse nada, vamos para a próxima. Conflitos Irã e Arábia Saudita. Vamos lá, muita coisa que a gente já viu, né? São as duas maiores potências islâmicas do mundo, via, né, um ponto e vírgula aí, tem a Indonésia. Caralho, William, a Indonésia é um país muçulmano, sim. É um país muçulmano, a Indonésia. Mas, enfim, né? No Oriente Médio, as principais potências são Irã e Arábia Saudita. Sunitas xiitas, já falamos a respeito. Israel. Gente, depois dos acordos de Oslo e dos acordos de Abraão, depois a gente vai ver isso aí, acordos de Abraão, enfim, o governo da Arábia Saudita reconheceu o governo de Israel. Ou seja, vai lá, a Arábia Saudita, abre aspas, é um aliado ocidental no Oriente Médio. Ah, é uma ditadura que, sei lá, você rouba uma maçã, a tua mão é cortada fora? Sim, mas é aliado do Ocidente. Tem influência, vamos lá, estadunidense, a Arábia Saudita e o Irã da Rússia e da China. Mas, gente, isso não é único. Vai ter influência chinesa e russa na Arábia Saudita. Óbvio, no Irã não vai ter nenhuma influência americana, né? Os caras ameaçam um e outro todo dia, né? Não foi em 2021 ou 19 que um general lá iraniano foi morto por um drone americano? Então os caras quase entraram em guerra por causa disso. Então eles não são muito amigos, né? O Irã e os Estados Unidos. A Arábia Saudita entrou no BRICS, correto. Tem esse conflito aí. Voltando lá no Golfo Pérsico, gente, é esse litoral aqui que divide esses dois países. É uma zona de guerra quase isso aqui. Para um navio da Arábia Saudita olhar torto para um navio iraniano e mandar uma bala, meu amigo, é fácil. Ambos não são governos democráticos, né? O Irã é essa teocracia, né? Esse governo religioso. E a Arábia Saudita é essa monarquia absolutista aí. E como falei, nessa aliança saudita-americana. Porém, hoje em dia, 2023, o que está acontecendo? É isso que o mundo ficou alarmado. A Arábia Saudita entrou no BRICS. Correto. A Arábia Saudita, então, se aproxima de países como Brasil, Rússia e China. Sim, entrou no BRICS, logo vai se aproximar desses países. Correto. O que a Arábia Saudita fez há 2 meses atrás? Enviou uma cartinha para os States. Oi, eu quero uma aliança militar com você. Daí tinha lá um motivo específico para isso, não vou me lembrar. Isso estourou o Oriente Médio, porque como assim Arábia Saudita? O que você quer fazer da sua vida? Você quer ser China ou você quer ser Estados Unidos, né? Isso é mega atual. Não vejo isso caindo em prova, mas vejam essa dicotomia atual. Gente, geopolítica muda. No governo Bolsonaro, o Brasil era muito mais próximo de Israel do que é hoje. Ah, por causa de ideologias, não vou nem falar nisso, mas sobre acordos econômicos, principalmente de tecnologia militar, que o governo Bolsonaro tinha com Israel.
com a posse do Lula, esses acordos foram retirados, certo? Show. Geopolítica, gente, ela muda, não é algo fixo. Vocês têm que sempre se atualizando. Senão o mundo fica chato, né? Imagina se, meu Deus, Oriente Médio é uma bagunça, América do Sul é pobre, Europa é rica, África ninguém se lembra dela. Se sempre fosse assim, o mundo seria muito chato, seria fácil fazer prova. Tem que mudar aí fica legal. Vamos lá. Conflitos na Síria. Gente, a Síria dá pra ver ali pelo mapa. O que tá em vermelhinho é o que o governo controla. O que tá em qualquer outra cor não é o governo que controla. A gente já vê uma bagunça desgeneralizada na Síria, né? Em preto nós vamos ter o Estado Islâmico. Em amarelo nós vamos ter os curdos, que estão em guerra com as forças do governo. Em verde nós vamos ter os rebeldes sírios. Por que são rebeldes? Vamos lá. Gente, Primavera Árabe aconteceu em todo o mundo árabe. Foi basicamente, temos vários governos ditatoriais / ruins no mundo árabe. Vamos usar a internet, fazer grupão no Facebook e vamos fazer umas revoltas? Foi isso que ocorreu. Revoltas em todo o Oriente Médio contra esses governos ditatoriais. Como foram chamadas essas revoltas? Primavera Árabe, que os povos árabes se libertaram dos governos ditatoriais e deu errado, e deu guerra, e só gente morreu, e mais governos ditatoriais surgiram. Viver no Oriente Médio não é fácil, gente. Show. Em azulzinho, aqui no fundo, nós temos as colinas de Golã, que a gente já conversou, e aqui no norte nós temos forças da Turquia. Sim, a Turquia ocupa parte do território sírio. Por quê? Por causa dos curdos, né? Não querem deixar esses caras se fortalecer logo na fronteira deles, sendo que aqui, a Turquia faz fronteira direta com Síria, e também por causa de divergências políticas, se eu não me engano a região ali é bem importante, enfim, Colinas de Golã, a gente já conversou. A Guerra Civil, que, gente, esses verdinhos aqui, essas forças rebeldes, é esse povo aí que quer derrubar o Bashar al-Assad, que é o ditador sírio. Surgiram lá na Primavera Árabe, correto? Aqui eu coloquei Hamas, aqui depois eu altero, mas é Hezbollah. É Hezbollah? É Hezbollah, sim. Hezbollah é um grupo... O Hezbollah é o Estado Islâmico 2.0 que trabalha ali perto da Líbia e Síria. Está lá no meio, correto? Você tem que entender que é um grupo que está ali na Síria. O Estado Islâmico, que é toda essa parte zona aqui. O que é o Estado Islâmico? Grupo terrorista. Qual é o objetivo deles? Isso é importante. Que o objetivo do Hamas e do Hezbollah é destruir Israel, correto? Qual o objetivo do Estado Islâmico? Destruir Israel também. Porém, eles querem fundar um novo califado. O que é um califado? É um governo árabe unido e forte que vai controlar o mundo. Depois a gente vai falar dos primeiros califados islâmicos, vocês vão entender essa minha piada. Show. Inverno árabe. É um conceito que eu vi um professor usando, tá? Eu não vejo esse termo caindo na prep, mas entendam. Gente, quais revoltas da Primavera Árabe deram certo? Pouquíssimas. Qual foi o principal resultado das primaveras árabes? Da Primavera Árabe? Foi o fortalecimento de ditaduras. Ou a destruição total do país, como é o caso da Síria. E apesar que hoje em dia, né, a guerra civil síria está bem mais tranquila do que já foi, também, né, mercenários russos, tropas americanas, tropas da ONU, uma zona total. O que isso gerou? Um fortalecimento do Bashar al-Assad. Entendeu? Não estou falando que isso for bom ou ruim. Isso vocês que decidem. Mas rolou um fortalecimento de ditaduras no Oriente Médio após a Primavera Árabe. Aqui, né? Eu peguei esse dado aqui do Google. Eu acho bem interessante. Sobre a economia da Síria. Gente, óbvio que está em inglês aqui. Eu vou traduzir de forma rápida e simples. Essa região toda aqui, amarela, laranja, vai. Frutas. Essa região verde, matéria-prima. Aqui, gás natural e petróleo. Aqui,
bicho, né? Ovelha e peixe. E o resto aqui são pequenos produtos semi-industrializados. Gente, a economia síria é uma economia primitiva. Uma economia de base primária. Produtos primários. Pouca indústria. Por causa do quê? Guerra, né? Guerra civil. Tá o quê? Há mais de 10 anos em guerra civil. Não tem como fazer uma indústria num país assim, né? Vamos lá. Isso aqui vamos voltar para o mapinha. Vamos voltar para o mapinha. Show. Gente, eu vou desenhar umas linhas aqui, vocês vão entender. Oh, caramba. Não. Aí. Vamos lá, gente. Gasodutos no Oriente Médio. Nós já estudamos que o Oriente Médio tem muitas bacias sedimentares, muito petróleo e muito gás natural. Gente, o principal produtor de gás natural do mundo é quem? A Rússia. Opa, a Rússia está em guerra, né? E muitos dos seus compradores, os europeus, não estão mais comprando deles, correto? Correto. O que isso encarretou? Maior preço do gás natural do mundo. Sim, correto, William. Aí tudo bem. Os países árabes, né? Emirados Árabes Unidos, Iraque, Arábia Saudita, são grandes produtores de gás natural também. E assim, gente, é muito caro você pegar um navio aqui, encher de gás e fazer isso aqui. E vai lá para a Europa. É caro. É mais barato gasoduto. A longo prazo. A curto prazo, pô, instalar um gasoduto, para quem não sabe o que é um gasoduto, é um túnel de gás. Vai? Tipo, você está aqui na Arábia Saudita, tem lá um túnelzinho de gás até a Síria, para abastecer o mercado sírio com gás. Esses são os principais gasodutos do mundo. Qual é a coincidência nada engraçada deles? Eles só estão em país zoado, só estão em país em guerra, só estão em país conflituoso, só está em bagunça. Gente, vocês não estão vendo? Rolou em 2020, né? Aquela guerra entre a Armênia e o Azerbaijão. Vocês não viram que tem gasoduto passando aqui? Bem na divisa? Não é à toa que esse conflito foi e agora está voltando, né? É tão perigoso. Gente, se um míssil atingir um gasoduto, não é só uma pequena explosão. Vai morrer muita gente. Vai destruir a economia de muitos lugares. E principalmente, qual o maior perigo? Desabastecer o Ocidente com gás. O preço do gás mundial aumenta. Tensões no Oriente Médio. A Rússia também, né? Tem gasodutos também da Rússia nessa região. É problema. Objetivo da aula: entender a geopolítica do Oriente Médio. Objetivo da aula: entender por que conflitos no Oriente Médio são tão perigosos. Tá aqui. Gasodutos. Não é o principal motivo, mas é um dos. Show? Vamos lá. Vamos lá. Gente, mapinha meio ruim, mas vocês têm que entender uma parada. Por que, tipo, a Turquia tava lá com parte da Síria? E o que a Turquia tem a ver com a França, com o Reino Unido e com os Estados Unidos? Eles são a favor, eles apoiam os rebeldes. Eles querem a derrubada do governo do Bashar al-Assad. O que o Irã, o Iraque, ali, Pô, não fugiu o nomezinho do país? Enfim, a Rússia tem a ver. Eles querem manter o governo do Bashar al-Assad. Tá? É uma guerra de procuração, gente. É a influência americana lutando contra a influência russa na Síria. É armamento americano sendo usado por rebeldes sírios contra o armamento russo usado pelo exército sírio. Estão entendendo essa guerra de influência? Essa guerra por procuração, como foi a guerra do Vietnã, como foi a guerra do Afeganistão. Não são as duas potências entrando em guerra, mas são, os escravinhos dele, os bonequinhos deles se batendo, enquanto eles estão lá em cima dando risada. Guerra do Iraque. Vamos lá, gente. O Saddam Hussein, que era ditador iraquiano, ele foi um cara meio engraçado. Vamos lá.
Ele queria a volta do Império Babilônico. Basicamente, ele queria expandir o Iraque. Quando você é um governo ditatorial e as coisas não estão indo bem, o que você faz? Você une o povo com uma guerra. Olha que legal. A tentativa do Iraque era melhorar a sua economia. Como eles vão melhorar a economia? Invadindo um país pequeno, sem exército, mas que tem uma produção de petróleo enorme, que era o Kuwait. O exército do Kuwait tinha ninguém, foram dizimados. Não estou brincando, gente. O Kuwait é um país minúsculo, tem ninguém lá. O exército do Kuwait foi dizimado e o Iraque tomou posse dessas reservas de petróleo do Kuwait. Rolou uma crise. Tipo, gente, vocês estão dominando um país que não é de vocês. É o que está acontecendo agora da Rússia e Ucrânia, é o que está acontecendo agora de Palestina e Israel. E também um fator muito importante, sabe quando a gente está falando de Irã? Eu falei dessa guerra entre Irã e Iraque, causou uma crise enorme. Precisava de dinheiro desesperadamente. Vamos invadir um país fraco. Essa foi a resposta do Saddam Hussein. Qual foi a resolução? Ah, William, aquele papo das bombas nucleares do Iraque, que não, você, governo dos Estados Unidos, você vai invadir o Iraque porque ela tem material bélico de guerra biológica, isso é tudo balela, gente. Isso não existiu. O Iraque, sem dúvida, não era um país legal, mas ele era pobre demais para ter um arsenal bélico relevante, infelizmente. A guerra lá que os Estados Unidos entrou no Iraque, qual foi foi na guerra do Iraque, mas o nome da operação foi essa aí, Desert Storm. Eu, se eu não me engano, caiu na PrEP num texto de inglês falando sobre essa operação, tá? 2021? Sei lá, não me lembro. Enfim, tem que saber desses pontos principais da guerra do Iraque. Alguma dúvida? Ninguém falou nada, tudo certo. Vamos lá, vamos começar agora o principalzão da aula. Deixa eu ver que horas são, para ver se eu tenho que apressar. 10 horas, chegamos quase no... mais da metade da aula, em 1 hora, tá tranquilo. Gente, história do movimento sionista e da colonização árabe da região. Sabe quando eu falei do califado, daquela parada lá do Estado Islâmico? Gente, aqui nesse mapa laranjinha, aqui é a expansão da religião islâmica desde a sua criação, lá no século VII. Gente, quem ocupava a região de Israel no século VII era quem? Os bizantinos, que eram os romanos, eram gregos. A população nativa, óbvio, morava lá, mas quem eram governados pelos bizantinos. Com a expansão e nascimento do Islã, os bizantinos foram expulsos da região. Né? Trazendo o islamismo para a região, os povos que viviam lá começaram a adotar costumes desses povos invasores e se tornaram os árabes que a gente conhece. Então, a gente pode dizer que os palestinos muçulmanos existem a partir desse século, a partir do século VII. E os hebreus e os israelitas? A gente vai lá voltar para a Bíblia, né, que tinha hebreu há, sei lá, 2, 3, 4 mil anos antes de Cristo. Aquela parada lá do Abraão, nananã. Mas, gente, os hebreus, os palestinos também são dessa região. São nativos de lá. Hebreus, sionistas, israelitas e palestinos têm o mesmo DNA. É a mesma coisa, geneticamente falando. Óbvio, vamos diferenciar os judeus que nunca saíram da região e os judeus que saíram. Você é uma família judia de, sei lá, do ano zero. Jesus nasceu, você falou, não quero saber desse cara, vou para a Europa. Você foi para a Europa. Você passou 1000 anos, não, vai lá, 2000 anos na Europa, sua família, cruzando com europeus. A sua família vai perder traços físicos dessa região. Os israelitas hoje, eles têm a aparência de europeus, fisicamente falando. Mas a cultura, a história deles é dessa região do Levante. Tá entendendo que eles são a mesma... Tá entendendo que árabes, judeus,
geneticamente, culturalmente, historicamente, são a mesma coisa. Então, o que eu quero falar com essa minha fala? Gente, todo esse papinho de quem pertence à região é pura balela. O Brasil pertence a quem? Aos indígenas ou aos europeus? Ah, pô, aos indígenas, eles estavam aqui primeiro. Tá, mas eles também chegaram aqui em algum momento. Lá, né, Estreito de Bering, nananã. Eu nasci no Brasil, meu pai é brasileiro, meu avô é brasileiro, meu bisavô é brasileiro. Meu tataravô, eu tenho a certidão de morte dele. Nasceu no Brasil. Eu sou menos brasileiro? A minha casa não pertence a mim porque eu sou descendente de imigrantes? É essa a questão lá de Israel. Óbvio, lá em Israel, a parada atingiu níveis que não deveriam atingir. Em questão de violência, em questão de segregação. Vamos lá. Primeira Guerra Mundial acaba. Primeira Guerra Mundial acabou. Quem governava o Oriente Médio? Ah, Síria, Mesopotâmia? Não. Eram só divisões políticas, divisões administrativas de colônias britânicas e francesas. Na Primeira Guerra Mundial, eu falo, a culpa dessas guerras hoje tudo é culpa dos britânicos. Na Primeira Guerra Mundial, os britânicos precisavam de soldados. Eles chegaram para os judeus e falaram: "Ei, lutem com a gente vai fazer um estado judeu para vocês". Eles falaram: "Bora". Eles chegaram para os árabes, que na época os turcos dominavam os árabes. O Império Turco governava toda essa região da Arábia. Os britânicos chegaram para os árabes e falaram: "Ei, eu vou fazer um estado árabe para vocês, lutem com a gente". Eles falaram: "Bora". A Inglaterra chegou para a França e falou: "Ó, vamos dividir aqui o Oriente Médio entre duas colônias, minha e tua, para não rolar guerra". Os franceses falaram: "Bora". Acabou a Primeira Guerra Mundial, né? Na hora de cumprir o acordo, o que aconteceu? Foda-se os israelitas, foda-se os árabes, vamos fazer colônia aqui, né? Então fala, a culpa é dos britânicos. Rolou aqui essa divisão e, de fato, imigrantes, né, todo aquele movimento sionista de querer formar um Estado judeu começa antes da Primeira Guerra até. Começa a ganhar força por causa dessas promessas e imigrantes começam a chegar na Palestina. Imigrantes judeus, europeus, começaram a chegar na região de forma pacífica, comprando terras, até certo ponto pacífica, tá? Curiosidade, já houve, como via de regra, né, para alguns ainda há, grupos terroristas judeus. A gente pensa em terrorista, a gente já pensa logo em árabe. Não seja preconceituoso. Me fugiram os nomes técnicos, gente, mas já houve grupos terroristas judeus que massacraram, que mataram palestinos para conseguir comprar terras, ocupar aquele local. Não foi de maneira só pacífica. Houve violência desde esse período, correto? Show. Estourou a Segunda Guerra, Holocausto, 6 milhões de judeus foram para a vala de uma forma extremamente triste. Ok. Gente, ficou feio, né? Para os europeus, esse povo tão civilizado, não conseguir resolver a questão israelense. O que a Inglaterra fez? Falei, não, eu vou resolver. Vamos, israelenses, migrem para a região da Palestina. Vamos formar um Estado islâmico. Um Estado judeu. Foram indo migrando, foram imigrando, foram imigrando. A população, sei lá, judia na Palestina era, sei lá, 5%. Em 10 anos foi para 15%. Em mais 5 anos, sei lá, foi para 50%. A imigração começou a ir muito violenta. Muita gente, muita gente, muita gente. Até que um ponto a situação ficou insustentável. E começou a troca de tiro. Pessoas começaram a morrer. E daí a gente já vai entrar lá, 1948, na criação, 1946, perdão, na criação. 48 é outra coisa, beleza. Na criação. Não, é 48. Caralho, falei que era 48. Na criação do Estado judeu. Sob proteção dos britânicos, tá? Era tipo como se fosse um protetorado. Gente, é aquela coisa. A Palestina, que era uma colônia britânica, em 1946, ora a divisão das terras. Jewish, em inglês, é judeu, para quem não sabe, tá? E Palestina é palestino, show. Olha como era em 46. Olha como já foi em 47, né? Algo um pouco desproporcional.
O que aconteceu, gente? 1948, 47, essa década aí, a gente já vai falar da Guerra Fria, correto? E, gente, via de regra, o mundo árabe ele era bem neutro entre Estados Unidos e União Soviética. Com a criação do Estado de Israel, os árabes foram todos correndo para a União Soviética. Os Estados Unidos ficou mamando, né? Ficou, preciso de um aliado na região. Vamos nos tornar aliados, então, desses judeus. E vamos ter um posto avançado militar no Oriente Médio. Se eu precisar intervir no Iraque, eu vou ter um aliado do lado. Estão entendendo? Né? Ou seja, Guerra Fria, né? Aquela culpa, porque, meu Deus, rolou o nazismo, muitos judeus morreram, e aliado local, né? Foi o que eu acabei de explicar. Em 48, que foi quando o Israel se tornou independente de fato, rolou uma guerra. Tipo, você, Israel, aceita ser independente? Sim. No dia seguinte, estourou uma guerra entre israelenses e árabes. Foi chamada Guerra de Independência Israelense. A gente já discutiu, né, de quem é Jerusalém, né, já chegamos à conclusão nada conclusiva. Os principais adversários desse Estado inicial de Israel eram basicamente qualquer um que não fosse judeu ou cristão. Todo mundo árabe não gostava de Israel por causa dessa invasão de terras, né? Ok, na Guerra de Yom Kippur. Yom Kippur é um feriado religioso judeu que essa guerra foi lá em 1960 e pouquinhos, que quando estava rolando esse feriado judeu, os países árabes invadiram Israel, foram rechaçados e, se eu não me engano, foi... Cara, se eu vou falar o nome do território exato, eu vou estar falando besteira que eu não vou ter certeza. Mas na Guerra de Yom Kippur começou assim uma expansão de Israel para cima do mundo árabe, pegando pedaços de tal país e cada vez mais diminuindo o território palestino. Por causa dessas invasões, por que eu, o governo israelense, eu vou me preocupar em proteger essa minoria? Que se, né, os caras estão me atacando, os caras estão me matando, que se dane, tá ligado? Beleza. Guerra dos 6 Dias. A Guerra dos 6 Dias foi o ápice da expansão israelense. Vamos voltar pro mapa? Eu gosto de mapas, gente. Desculpa. Vamos lá. A Guerra dos 6 Dias foi uma guerra que durou 6 dias, que o Estado de Israel, que era esse meninão aqui, basicamente, isso aqui, em 6 dias ele virou isso aqui. Em 6 dias, ele triplicou o seu território, principalmente porque a anexação da península do Sinai, que era do Egito, correto? O país ficou gigante, ainda muito pequenininho, né? Eu ainda aposto que era, sei lá, menor que Minas Gerais, mas ele expandiu muito. O que assustou o mundo árabe e assustou até o mundo ocidental, que não era para estar acontecendo. Era para ter essa divisão aqui, sabe? Metade do país era muçulmano, árabe, metade do país era judeu. Era para ser assim. Aqui, ó, o N-Plan em 1947. O plano das Nações Unidas em 1917. Era para ser isso aqui. A região aqui, vocês estão vendo meu mouse, da faixa de Gaza, que bonitinho. A região da Cisjordânia, o interior de Israel que também deveria ser palestino, e que não foi seguido esse plano. Pô, gente, vamos ser sinceros, eu acho que foi até um brasileiro que desenhou esse mapa aqui. Tipo, foi um brasileiro que foi lá na ONU e falou, gente, eu tenho uma ideia genial para acabar com esse conflito. Vamos fazer assim? Se eu não me engano, eu não me fugiu o nome do político, mas foi um brasileiro que propôs essa merda aqui. Gente, tudo bagunçado, territórios desconexos. Era claro que ia dar bagunça. E óbvio, nem os palestinos, nem os israelitas cumpriram suas partes do acordo. Problema. A Liga Árabe
foi a coalizão de todos não, mas de muitos países árabes contra Israel. William, só países árabes? Não seja tongo, meu amigo. Isso é muito cara da PrEP. A Liga Árabe era uma liga política que só incluía países árabes que lutavam contra Israel. O só acabou com a questão, porque o Sudão, que é um país africano, muçulmano, fazia parte da Liga Árabe. Se eu não me engano, ainda faz. Só esse conhecimento eu acho bem interessante vocês terem. Os acordos de Abraão, gente, na Bíblia, tanto judeus quanto palestinos, eles são descendentes de Abraão. Os dois com mães diferentes. Me fugiu a história, eu também não sou muito religioso, né? Então, por isso o nome dos acordos são acordos de Abraão, que foram acordos bilaterais, ou seja, de dois países. Ou seja, Israel e o país árabe, né? O acordo de Abraão com o Egito. Não existe o acordo de Abraão do Egito, mas existe esses vários acordinhos entre Israel e outros países árabes para reconhecer sua independência, essa pacificação. Vai, William, cita um. A devolução da região de Suez, na região do Sinai, para o Egito. O Egito começa, então, a aceitar a independência e a existência do Estado de Israel. É um exemplo de um acordo de Abraão. Entenderam? Ali eu falei, né, que a Arábia Saudita também reconhece o Estado de Israel. É um exemplo de acordo de Abraão. Vamos lá. Aqui é um bisuário, né, do que eu falei. Basicamente, né, em 1920, 1948, a gente vai falar dos britânicos lá, grupos radicais israelenses e palestinos. 48, a Guerra de Independência. 56, a Guerra do Suez. Boa. A Guerra de Suez, gente. Voltando pro mapa. William, você gosta de mapas? Eu gosto. A Guerra do Suez, gente, foi uma guerra que aconteceu entre países europeus, França e Reino Unido, aqui por causa de Suez, contra o Egito. Causou um tumulto enorme no Oriente Médio. Por quê? O canal de Suez, que era de uma entidade privada, foi estatizado. O Egito foi lá e falou, isso é meu. Isso gerou uma treta, gerou uma guerra por causa da liberdade de navegação do acordo do Estreito do Canal de Suez. Suez? Sim. Então, o que eu quero que vocês entendam? Conflitos ocorrem no Oriente Médio por causa de passagens, por causa de localizações, por causa de religião, por causa de cultura. E a Guerra de Suez é um exemplo, tal como vários outros que eu já dei aqui na aula. Tem que saber que foi um conflito entre europeus e o governo do Egito, os europeus ajudados pelos israelenses contra o Egito. Show, show. 1976, a Guerra dos 6 Dias, o ápice da expansão israelense, tranquilo. Essa fase, 1993 a 2000, os processos de acordo, né, esses acordos de Abraão, alguns dessa época, e da paz de Oslo. O acordo de Oslo foi a paz, abre aspas, entre palestinos e judeus. Deram as mãozinhas e vamos ser felizes. Você cumpre a minha parte, eu cumpro a sua, beleza. Falhou miseravelmente. Intifada. Gente, intifada é o que está acontecendo, é o que aconteceu, né? O que está acontecendo agora na Palestina. Grupos palestinos se revoltam contra o governo israelense. Isso é uma intifada, correto? Nesse momento aí, de 2000 e 2009, a gente está falando da segunda intifada. William, teve a primeira? Teve. A Guerra de Independência. Não, em Guerra de Independência não, mas enfim. A Guerra de 6 Dias, que teve palestinos contra o governo de Israel, a gente pode falar, né, de primeira intifada. Não me lembro quando foi exatamente a primeira. E o abandono da faixa de Gaza. Gente, hoje a faixa de Gaza é um local complicado por quê? Não tem acesso à água. Israel constrói muros cercando toda a faixa de Gaza, toda a Cisjordânia, toda a colina de Golã, separando. Aqui é meu.
Desse lado aqui é meu. Show. Respeite isso. Do outro lado aí, que não tem nada, é um deserto. Alô, alô. Alô, alô? Alô? Ah, calma, travou pra mim. Ah, vocês estão me ouvindo, galera? Tô Alô? ouvindo, Ah, tô tranquilo. ouvindo. Aí, Brasil, qualquer coisa, só dá um toque. Que susto. Show. É, tudo certo, né, gente? Slide tá aí, Brasil, tudo em ordem. Vamos lá. Por causa dessa construção de muros na Cisjordânia, na faixa de Gaza, o que ocorre? Diásporas. Gente, fica difícil de trabalhar, a terra é escassa, a terra é pobre, as pessoas vão indo embora, causando esses conflitos que está acontecendo agora. 2010, 2020 é o período menos violento, né? Mais ou menos violento. Não houve grandes conflitos nesse momento. Houve troca de tiro, houve situações aí mais críticas, mas assim, nada de grande a se falar. E agora, né? Que eu não preciso falar muito a respeito, né? Por causa dessas segregações, né? Vai depender da pessoa que você pergunta, mas a PrEP vai falar sobre isso. Por causa de medidas, do governo israelense que favorecia demais a população, somente, né, de judeus, a população árabe, a população palestina está se revoltando. Não só a população, claro, o principal agente de violência é o Hamas. Quem sofre com as consequências dos atos do Hamas é o povo palestino, o que gera, né, toda essa desgraça que está acontecendo agora na região. Bem, né, novamente, né, gente, essa coisinha aqui, essa tripinha de território é a faixa de Gaza, correto? Só é deserto aqui, não tem nada. É uma região desgraçada para morar e tem um muro cercando toda ela. Então, imagina como é legal morar na faixa de Gaza. E aqui, essa aqui é a Cisjordânia. Isso aqui deveria ser território palestino. Tá tudo recortado, né? Justamente por causa disso. É muito mais fácil você administrar esses caras quando eles estão separados. São medidas que o governo israelense vai ajudando na colonização, vai convertendo essas pessoas, enfim, vai trazendo mais judeus para essa região, tirando cada vez mais da relevância do povo palestino na Cisjordânia, correto? Vamos lá. Cara, já conversamos quase tudo aqui, né? A gente já falou dos Estados Unidos e da Europa, que são aliados de Israel. A Arábia Saudita, mais ou menos, mas não é um inimigo de Israel, isso é um fato. Já expliquei a posição do Brasil, que o Brasil ele reconhece o Estado palestino, ele reconhece lá aquele acordo que dividia a região em dois, entre judeus e palestinos. Nós não reconhecemos o Hamas como grupo terrorista, tá? Ok. Características econômicas de Israel. Acho isso interessante. Agricultura irrigada, de alta tecnologia, produção industrial militarizada. Quando você vai falar de tecnologia militar, cara, Israel não é à toa que toda guerra que os caras se metem, eles ganham. Os caras têm uma tecnologia militar absurda. Os caras desenvolveram um fuzil que dobra. Fuzil que dobra, cara. Fuzil que dobra, mano. Dá pra meter no bolso. Não, sacanagem. Mas cara, os caras são muito loucos. E eles têm uma economia desenvolvida. Israel é um dos países com o melhor IDH do mundo. Se você for judeu. Ou cristão. Ou se não for palestino. Mas é um país extremamente desenvolvido. Correto? Óbvio. Em termos relativos, né? Eu acho a China e a Europa como maiores parceiros econômicos. Principal parceiro econômico de Israel, Estados Unidos e China. Via de regra, o mundo é assim hoje, né? Ou é China ou Estados Unidos. Tem alguns casinhos, né? Tipo, o principal parceiro do Paraguai. Se eu não me engano, é o Brasilzão. É o Brasilzão. Se eu não me engano. Tá? Enfim, só um exemplo tosco aí. Consequências do conflito atual. Isso aqui já não é matéria que vai cair na prova. Então já tá acabando a aula, vamos desestressar. Gente, vamos pensar o que a gente estudou até agora. Porra, hoje o Hezbollah, que é aquele grupo lá no Líbano, atacou Israel.
grupos de outros países adentrando no conflito. Isso gera instabilidade, isso gera medo por causa de crises do petróleo que podem acontecer. É só o OPEP falar, não estou gostando do conflito, vou foder com o grupo, com o mundo ocidental. Pronto, crise do petróleo. E todo mundo perde com isso, todo mundo perde. Com essa violência toda que está acontecendo, você é um palestino. Você vê seu pai e sua mãe sendo assassinados por uma bomba que você nem viu de onde veio. Mas você sabe de uma coisa, essa bomba é de Israel. Você vai ficar mais extremista. Você vai entrar pro Hamas, você vai pegar em armas. Essa guerra, muitos falam que vai acabar com o Hamas. Eu falo que vai fortalecer a sacanagem, que muita gente vai morrer. Mas vai gerar uma nova geração de pessoas do Hamas. E óbvio, alinhamento maior com a Rússia, China e Irã, que são adversários políticos dos Estados Unidos e de Israel. Crise aqui, pá, já conversamos. Ok, Afeganistão, último paísinho, vai gente. O Afeganistão, vira e mexe aparece na PrEP. Vamos lá, vamos entender sobre esse carinha. Multirreligioso, multicultural, já conversamos sobre isso lá nos primeiros slides. O apelido dele é Cemitério de Impérios, porque todo mundo que tentou invadir o Afeganistão deu errado. Estados Unidos deu errado, União Soviética deu errado, Império Mongol deu errado. Deu tudo, cara, invadir esse lugar é uma desgraça. Por quê? É só montanha. Não tem como invadir um local que é só montanha. É um país extremamente pobre, de relevo acidentado, né? Montanhoso. Estado falido, alguns países do mundo são estados falidos. Estados falidos são um estado que não funciona mais. Existe, mas não funciona mais. Exemplo, Somália, Afeganistão e Haiti. São países que estão numa crise tão profunda que, cara, as coisas param de funcionar, simplesmente. O Afeganistão ele é muito requisitado, principalmente pela China e pela Rússia, por causa das suas terras raras. Gente, não sejam idiotas, não sejam bisonhos. Não marquem que o Afeganistão ele é famoso porque ele tem terras férteis. Não, cara, terras raras não é isso. Terras raras são locais de extração de metais de transição. William, o que é metal de transição? Tá lá na tabela periódica, tá lá no meinho, né? Você se lembra das suas aulas de química. E são usados principalmente para tecnologia, certo? Então são metais importantes. Daí teve lá, né? A guerra contra o terror, o 7 de setembro, os Estados Unidos, Torres Gêmeas, todo mundo já sabe disso. Rolou a invasão do Afeganistão pelas tropas americanas e europeias, enfim, da OTAN, também da ONU no geral, né? Mais ou menos. Os Estados Unidos conseguiu fazer um governo afegão, mas não conseguiu acabar com o Estado Islâmico. São muitas montanhas, guerra de guerrilha, é uma guerra que não vai para frente. Os Estados Unidos gastou mais de $1 trilhão nessa guerra. 1 trilhão, gente, é dinheiro pra caceta. O Afeganistão hoje, ele é um emirado, ou seja, ele é um governo teocrático que segue a lei islâmica. E hoje a principal fonte de renda dos caras, além de terrorismo, tráfico de pessoas, essa coisa boa, né? É plantio de ópio, é vender droga. Me lembra um certo país da América do Sul, né? Nuestros hermanos from Colômbia. Não, sacanagem, falar que a economia da Colômbia é tudo droga. Mas enfim, de fato, gente, o ópio, a gente vai até falar, né, na guerra do ópio lá na China, lá no século XIX, mas o ópio é uma droga que te deixa tranquilão. É tipo a maconha. Tu vai ficar tranquilão, vai ficar de boa, vai ficar. Não, pô, deixa a vida me levar. O ópio faz isso com as pessoas. Problemas na ONU, não preciso nem falar, porque o Afeganistão é um país problemático. E ele se aproxima da Rússia e da China. Por que, William? Usem a cabeça de vocês para responder as questões. Pensa, porra. Quem está governando o Afeganistão hoje é o quê? É um grupo extremista islâmico. Me fala de qual uma minoria muçulmana que a China persegue? Os uigures. Os uigures são muçulmanos. É 2 palitos pro governo afegão falar: porra, vamos fazer um terrorismo lá na China? Vamos apoiar nossos irmãos muçulmanos? É 2 palitos para isso acontecer.
Então a China se aproxima do Afeganistão para fazer que isso não ocorra. Porra, e a Rússia? Terreno estratégico, né? Toda a Ásia Central, Afeganistão, Turcomenistão, Cazaquistão, Azerbaijão, toda essa área é uma zona de influência tanto russa quanto chinesa. É uma zona até de conflito entre esses dois grandões aí. Mas a Rússia também tem boa parte da sua população sendo islâmica. É a mesma questão que a China. E eu não quero que esses caras entrem no meu país e comecem a fazer bagunça aqui. Então, eu vou ser seu aliado, mas não enche meu saco. Correto? E o terrorismo, né? Eu acho que o Afeganistão é muito conhecido por isso, né? Osama Bin Laden, líder da Al-Qaeda, que foi morto lá no Afeganistão. Enfim, toda essa loucura que vira e mexe, rola um atentado lá na França, Estados Unidos, Europa, né? Se eu não me engano, até algum grupo muçulmano extremista ameaçou o Brasil essa semana, falando que o Brasil tem que apoiar a Palestina, algo assim. Alguém ameaçou o Brasil essa semana. Enfim. Acabamos, gente. Acabamos a nossa aulinha de geopolítica do Oriente Médio. E espero ter ajudado. Muito bom. Antes da gente conversar, eu vou, já que, infelizmente, as pessoas que falaram, encheram o meu saco para mim fazer essa aula, não entraram, safados, eu vou fazer a seguinte proposta para vocês. Gente, eu fiz um arquivo lá no Word com 87 questões de geopolítica. Nós vamos adentrar todos esses assuntos com o decorrer do ano. Eu acredito que ainda em 2023 a gente termina a geopolítica da PrEP. Assim, você fica afiadíssimo para a PrEP. São 87 questões, algumas do Banco de Estratégia, outras eu peguei de outros lugares, enfim. E eu disponibilizei, né? Separei por assuntos, tipo geopolítica da China, questões da China, geopolítica da Índia, questões da Índia, geopolítica da Europa. Tá lá, tudo organizado bonitinho. E o gabarito. Show, eu tenho esse arquivo aqui. Beleza. Eu tenho esses slides, que tem um conteúdinho também. Show. O que eu pretendo fazer? Eu vou, se tiver interessados, mandem mensagem no meu PV se vocês vão se interessar. Eu vou produzir, eu vou basicamente escrever tudo que eu disse aqui. Eu vou fazer um arquivo do Word escrevendo slide por slide, dando o conteúdo teórico para vocês. Que apesar dessa aula estar gravada e eu vou postar no YouTube, quem quiser um conteúdo escrito, tem gente que tem mais facilidade, né? E também é mais resumido, é mais, meu Deus, não lembro do Afeganistão. Vai lá, pega o Word, tá show, e eu vou disponibilizar. Aqui eu tenho duas ideias de como fazer isso. A primeira, R$ 15 pelas questões, pelos slides e pelo texto, ou R$ 25 pelos slides, pelas questões e pelos textos de todas as geopolíticas que a gente vai trabalhar. Aqui, ó, vou até mostrar para vocês. Aqui eu vou falar da Ásia, Ásia Central, subcontinente indiano, a Índia, Sudeste Asiático, a China, Japão, Coreia, Taiwan, dragões asiáticos, cisnes asiáticos, nós vezes visualizados. E subindo lá, né, tem já até os subtópicos que a gente vai trabalhar. Vamos lá, vamos subir. A gente vai falar geopolítica da Guerra Fria, geopolítica pós-Guerra Fria, América do Sul, Brasil, Colômbia, Venezuela, América do Norte, Central, enfim, todos esses assuntos aqui que eu vou trabalhar. Então, se você quiser, né, é mais econômico você comprar logo tudo, que isso te garanto que eu vou entregar. Tá gravada essa aula. Vocês podem me processar se eu não entregar, eu faço direito, eu sei o que eu tô falando. Se eu não entregar até tipo dezembro, vocês podem me processar porque eu tô fazendo merda aqui. Então, quem quiser, quem se interessar em todo esse conteúdo, vou cobrar R$ 25. Mas vai receber todos esses benefícios que eu falei. E também, né, um carinho maior do meu coração. Você vai me mandar mensagem às 3 da manhã pedindo ajuda numa questão? Eu vou ter mais saco para te responder, né? Encontra alguém que não deu nenhum centavo para mim. O mundo é injusto. O mundo é injusto. Mas então, bom, acabou a aula. Eu tenho só mais uma coisa para falar com vocês. Depois, gente, quem se interessar, não estou falando quem vai comprar, mas quem se interessar, manda mensagem para mim, que daí eu produzo pelo menos 1 a 2 páginas desse conteúdo para mandar para vocês analisarem se vai valer a pena, tá?
Novamente, não precisa comprar, mas pelo menos fala para mim se você tem um interesse, para eu ver se vale a pena eu começar a produzir. Senão, não vou produzir, né? Gente, esse slide aqui eu fiz com base na minha experiência pessoal, que tem muita gente que a dificuldade na prep não é exatas, mas humanas. Tem muita gente que é assim, eu acho engraçado até certo ponto, mas tem muita gente que tem dificuldade nessas matérias, porque é muito amplo. Como eu fiquei bom nessas matérias, ao ponto de gabaritar a história em 2022, errar só duas em geografia, né, em 2023, em gabaritar a história e geografia da ESA. Como eu fiquei bom nisso? Eu nasci gênio? Não. A Mariana me conhece pessoalmente, eu sou um animal. Como você estuda questões de humanas para esses concursos mais objetivos? É simples, não é fácil, mas é simples. Questões. Cara, não sei qual cursinho tu pretende assinar. Ah, William, pô, eu vou fazer só na internet. Força, guerreiro, tu consegue. Cara, faça questão. Não precisa ser só de bancas militares. Faça questões gratuitas, os simulados, os estratégias. São muito difíceis, mas são muito boas, porque é essa pegadinha que lá na prova vai cair e tu vai acertar e o outro candango vai errar, certo? Canais. Hoje no mundo militar é um canal muito bom para geopolítica militar. É um canal de notícias também. O professor Ricardo Marcílio, um professor extremamente ensino médio, eu diria. Muito boas as aulas dele. Tem aulas sobre tudo que você pensa em geopolítica e geografia no geral. Professor Rock, esse aqui é um cara mais imparcial, certo? Ele é judeu, então espera-se que ele tenha lados mais estabelecidos. Mas as aulas dele são muito técnicas. São bonitas de ver, eu não vou falar. Eu gosto do cara porque as aulas são realmente muito bem feitas e abrem muito a sua cabeça. Ele tem uma playlist de geopolítica da América do Sul. Cara, muito boa mesmo. Recomendo. E o Plano Piloto, que é um canal mais tranquilinho, vai falar sobre sistemas de governo, alguns casos da geopolítica. Enfim, são canais que eu uso e usei na minha vida toda. E, cara, abre muito a mente. Abre muito. Porque a partir do momento que você começa a saber utilizar mapas e gráficos, vegetação, relevo, clima e demografia, cara, pode cair qualquer assunto. Se você saber o mínimo de geografia da Índia, pode cair qualquer questão de geografia, geopolítica da Índia que tu acerta. Com base em juntar pontos. É quase como se fosse matemática, cara. Pode parecer viagem. Outro dia a gente vai fazer umas questões, eu vou mostrar para vocês. Confia. Bom, acabou. Já tô falando 2 horas aqui, então. Valeu, gente. Agradeço. Qualquer um Pô, aí mano, valeu pela aula, hein? quiser Pô, bom, falar bom. alguma coisa, quiser dar uma dica, aqui no canal tem lá o feedback. Quiser, porra, falar qualquer coisa. William, eu quero que você dê aula de geopolítica da China. Fala lá, mano, marca lá que eu vou saber o que vocês querem aprender. Também, sigam o meu perfil lá no Instagram, o Milico das Humanas. Lá onde vai ter o cronograma das aulas, um eventual bizu, enfim. É a minha rede social que eu tô mais ativo. E é isso. A garganta até cansou um pouquinho, gente. Se vocês quiserem conversar, falar qualquer coisa, dar uma opinião, tô ouvindo. Muito bom, muito bom. Ficou Acabou boa a cedo aula. hoje? Acabou cedo, cara. Eu pensei que ia demorar mais uns 15 minutos, mas tranquilo. Oi, eu gostei dessa aula, hein? Ô, Mariana, eu fico contente. Faça propaganda com seus amiguinhos do ensino médio aqui, que eu sou brabo. Sim. Mas valeu, gente. Eu agradeço fundo do coração a presença de vocês. Depois eu vou dar uns bons tapas na cara do Pedro, na cara do Gustavo. Que o Vini falou que não ia poder chegar, então tá de boa. Então eu perdoo. Na cara da Bia. Enfim, valeu, gente. Eu agradeço Dia fundo do da festa, coração filho. a presença de vocês. Ô, Max, você vai sair fora já? Cara, eu agora eu vou ler o Riquel me mandou, que eu nunca leio, né, mano? É, de fato. Deveras. Mas valeu, gente. Estão liberados, ou quem quiser falar alguma coisa, estamos aqui. Não, tô de boa. Valeu. Tchauzinho. Tchau, tchau, Já vou indo Mari. Se também. cuida, tá? Fica bem. Boa noite, povo. Valeu, 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 irmão. Pato. Se Falou, cuida. falou.
O nome da mina é Miel Cat, Miel Cat Cat, Cat Cat. Mas ela é uma Porra, pessoa. A Mariana é uma pessoa mega legal. Cara, eu gosto da Mariana bastante. Caralho, tem uma voz de hora mina e trinta e kawaii. cinco